Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E saiu o novo calendário do futebol brasileiro para 2025, mas quais os impactos para as emissoras de televisão, internet, streams? Fica aqui no Corintiano Informa, a gente vai mostrar para vocês onde vai passar os jogos do Coringão, como que vai ficar essa questão da mídia em 2025 em relação ao futebol. Sem enrolação, vamos para o vídeo do Alan Simon. O vídeo completo vai estar aqui na descrição, tá bom? E ele fala lá no canal dele, fala sobre direitos de TV, internet, tudo relacionado a futebol. Como mudou o calendário, é de suma importância a gente saber onde vai passar os jogos do Corinthians, como que a gente vai assistir jogos de futebol a partir de 2025. Se liga aí. A gente vai ter muita coisa diferente, como eu já expliquei no vídeo das mudanças que vão mexer com o futebol na TV. Só que o futebol é dinâmico, a mídia também, e o calendário recentemente divulgado pela CBF trouxe mais mudanças, mais coisas que vão afetar a vida de quem transmite, de quem exibe futebol. E a gente começa falando sobre campeonatos estaduais. O primeiro tópico é que as emissoras que só têm campeonatos estaduais na sua grade, ou que têm os estaduais como principal produto de futebol, tendem a se dar um pouco pior do que era nos anos anteriores. No novo calendário, como vai ter a paralisação do Mundial de Clubes, e já já a gente fala sobre isso, o Brasileirão vai precisar ocupar um espaço maior. Com isso, a CBF colocou esses campeonatos, os estaduais, para começar no dia 12 de janeiro e ir até mais ou menos o dia 26 de março. Com isso, sobrou, é claro, muito menos tempo. Normalmente você tem os estaduais como grandes atrações do meio de janeiro ao meio de abril e dava 3 meses certinhos. Agora vão ser menos de 3 meses. Por isso, as emissoras que têm os estaduais não vão poder contar com eles atraindo atenção. E quando a gente fala sobre esse ponto de atrair atenção, esse vai ser um ponto muito importante ao longo desse vídeo, então já presta muita atenção nisso. É porque quando você tem um estadual no começo de temporada, ele é o campeonato que mais atrai os torcedores. Por mais que a gente tenha os brasileiros jogando a pré-Libertadores, ou fase preliminar da Libertadores, já nos meses de fevereiro e março, Copa do Brasil começando também, elas não têm tanta consistência e nem tantas datas juntas como é o caso dos campeonatos estaduais. Então, eles atraem muita atenção. Se a gente tivesse um outro tipo de calendário no futebol brasileiro, no qual os campeonatos estaduais ficariam ao longo do ano, junto com o Brasileirão, eles perderiam valor. Por quê? Porque eles não teriam mais essa exclusividade de atenções, como acontece de janeiro a março nesse ano de 2025 e como aconteceu de janeiro a abril nos últimos anos. É por isso que a gente fala que se deu pior. É o caso, por exemplo, da TVE da Bahia, que faz uma transmissão maravilhosa do Campeonato Baiano já há alguns anos. Mesmo se você pensar em afiliadas da Globo, a Globo transmite futebol no ano inteiro, não é necessariamente uma boa notícia, mesmo pensando que tem Brasileirão, que tem Copa do Brasil, para uma TV Verdes Mares, por exemplo, que mostra o Campeonato Cearense, para uma RBS TV com o Campeonato Gaúcho, que eles tenham menos espaço ao longo do calendário. Você pode dizer que os estaduais mantiveram os seus tamanhos. O Paulistão, por exemplo, vai poder continuar tendo 16 datas. Inclusive a Federação Paulista não está nem aí para esse 12 de janeiro do calendário da CBF e já anunciou que o Paulistão vai só no dia 15 de janeiro. Mas o que eu tô falando é justamente esse período de tempo. Você vende para anunciantes, para emissoras de TV, para marcas, um período de disputa, ali que vai durar 3 meses e tudo mais. Quando você vê, tá durando menos que isso, porque o calendário vai ser super apertado, graças aos pontos que a gente fala a seguir. O segundo tópico é que o Brasileirão vai passar um mês inteiro parado entre junho e julho, isso por causa da disputa do novo Mundial de Clubes da FIFA, que alguns chamam de Super Mundial, afinal de contas, vai ter 32 equipes disputando, 4 delas do Brasil. Mas esse é um assunto para outro tópico por aqui, por enquanto vamos falar de Brasileirão. Você já sabe que o Brasileirão em 2025 é um campeonato que vai passar por muitas mudanças no direito de transmissão. Já expliquei isso no outro vídeo sobre as mudanças que vão mexer com o futebol na TV em 2025. Então você já está por dentro que a Record vai transmitir os jogos da Liga Forte União, um por rodada. Esse mesmo jogo, sempre, a cada rodada, também estará na Cazé TV aqui no YouTube. O Amazon Prime Video comprou um outro jogo, esse totalmente exclusivo, e até o momento que a gente está gravando e editando esse vídeo, ainda há outros 4 jogos que podem ir parar em outras plataformas, ou mesmo na Globo, que já comprou os 4 jogos por rodada que a Libra terá. Então, além de educar o torcedor com essa nova mudança,
com esse futebol mais espalhado em diversos players, o Brasileirão vai ter que lidar ainda com essa paralisação enquanto estiver sendo realizado o Mundial. A paralisação, vale lembrar, é correta, porque nós vamos ter Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo ou Atlético Mineiro. Quem ganhar a Libertadores agora no dia 30 de novembro também vai jogar esse mundialzão da FIFA lá nos Estados Unidos. É um mundial que tem tamanho de Copa do Mundo, então vai merecer uma paralisação igual a de Copa do Mundo. A Globo, no mês de outubro, lembra quando fez aquele evento, o Upfront, o famoso evento do Será da Fórmula 1? Pois é, naquela mesma época, a gente teve acesso aos PDFs, aos documentos que a Globo manda para o mercado publicitário para os futuros cotistas. Na época não tinham sido fechadas todas as cotas ainda, do Futebol 2025. E o que é o pacote Futebol 2025 na Globo? São 38 rodadas de Brasileirão e mais 8 transmissões da Copa do Brasil, totalizando 46 datas durante o ano. Libertadores é outro pacote, seleção com seus amistosos e eliminatórias também é um outro pacote, futebol feminino é tudo separado. Mas os anunciantes do Brasileirão e da Copa do Brasil foram avisados de que haveria uma paralisação em junho e julho para a transmissão e cobertura do Mundial de Clubes da FIFA. E aqui vale frisar também que a Globo até agora oficialmente não tem nada do Mundial, mas colocou para os anunciantes que haveria essa parada para a cobertura e transmissão do Mundial de Clubes da FIFA. Sutilezas que estão em documentos, em observações, que por isso vale sempre a gente que cobre mídia esportiva tá dando uma olhada nesse tipo de coisa. Mas e as outras? Será que a Record também avisou os seus anunciantes, o YouTube, tá todo mundo preparado para isso? Não é só o Brasileirão que vai parar não, a Copa do Brasil também fica paralisada durante a disputa do Mundial de Clubes, a Conmebol não vai fazer jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, então é um período de tempo no qual os principais clubes e torcidas do Brasil ou vão disputar o Mundial ou vão ficar secando, torcendo contra, porque não estarão jogando também no Brasileirão. E aí um ponto bizarro, né? O Brasileirão volta no dia da final do Mundial de Clubes. Já eu falo um pouco mais sobre isso também ao longo do vídeo, porque faz sentido e ao mesmo tempo não faz, mas beleza, é um mês de paralisação, o Brasileirão, portanto, vai ter um outro período de disputa. E esse é o nosso terceiro tópico. Porque se por um lado tem essa parada de um mês que pode afetar a vida de quem transmite o Brasileirão, se não tiver os direitos de transmissão do Mundial de Clubes, por outro é mais tempo de tela, é mais tempo de discussões, é mais tempo monopolizando as atenções do torcedor. Lembra que eu falei no primeiro tópico sobre os estaduais, que eles perdiam tempo no calendário, por mais que tenham mantido datas, né, número de jogos, mas eles estavam perdendo a quantidade de tempo? Pois é, essa quantidade foi para o Brasileirão, que vai começar no dia 29 de março e vai até 21 de dezembro. Então, mesmo que tenha essa paralisação, o Brasileirão não vai ser disputado no meio do ano, enquanto estiver rolando o Mundial lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o Brasileirão dando um chute nos estaduais já no fim de março. E vai ocupar até 21 de dezembro as atenções. Talvez a gente tenha um campeão brasileiro, vai, que chega a disputa na última rodada no ano que vem, sendo definido 3 dias antes da véspera do Natal. Tá todo mundo se preparando já para fazer a reunião em família, a confraternização com os amigos e uma disputa de Brasileirão terminando por ali. Então é mais tempo e isso vai, é claro, ser bom para a Globo, para o Sport TV, para o Premier, que tem contrato com a Libra, para a Record, para o YouTube, para a Amazon, que tem contrato com a Liga Forte União, porque é mais tempo tendo esse campeonato como principal. E muita gente defende que o Brasileirão deveria mesmo ser disputado durante mais meses, só que com menos frequência, né? Teria que acabar ou diminuir os estaduais, coisa que não vai acontecer com esse calendário. E aqui nesse tópico vale ainda uma menção. Lembra lá no primeiro quando eu falei que emissoras que só têm estaduais, que dependem de estaduais, ou que têm os estaduais como principal evento de futebol no ano, se dão mal? Pois é, esse seria o caso da Record, mas não vai mais ser, porque agora ela não é mais uma emissora de verão. Imagine, se fosse como era até 2024, a Record teria futebol só de 15 de janeiro a 26 de março. É pouquíssimo tempo, é pouco mais de 2 meses. Não valeria a pena fazer absolutamente nada. Mas não, a Record comprou o Brasileirão e com isso vai ter futebol de 15 de janeiro com a abertura do Paulistão até 21 de dezembro com a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o maior problema do Campeonato Brasileiro para as emissoras que vão transmitir não tem nada a ver com o calendário em si, né? Não com essas mudanças que aconteceram agora da CBF, e sim com a lei do mandante e com outros problemas que já existiam nos calendários anteriores, como por exemplo a Conmebol marcando seus jogos de brasileiros para terças, quartas e quintas. Como você sabe, quando um brasileiro jogar na Libertadores ou na Copa Sul-Americana na terça-feira, ele não pode ser escolhido na TV aberta no Brasileirão no domingo anterior, porque não dá 66 horas entre um jogo e outro. Isso vai prejudicar a TV Globo, que tem jogos do Brasileirão
de domingo às 4, como já vem acontecendo desde que a Conmebol começou a fazer isso com a Libertadores e com a Sula, e também mais ainda a Record, porque o jogo dela vai ser mais tarde ainda no domingo, né, 6h30 da tarde, então vai ter menos horas para quem vai jogar na terça-feira. E quem joga de quinta-feira não pode jogar no sábado seguinte, como a Record não escolheu o sábado para TV aberta, isso vai afetar mais a vida de quem for colocar os seus jogos de sábado, que devem ser as plataformas pagas. Se a Amazon estiver pensando, por exemplo, em colocar o jogo dela no sábado, isso vai dar uma tretinha ali, porque tem os jogos de quinta. E se colocar no domingo, vai ter o problema com a terça seguinte, sempre que tiver Libertadores e Copa Sul-Americana. A quarta mudança que o calendário trouxe é a Copa do Brasil fixando as semifinais em fins de semana, oficializando na prática o que a CBF já fez com os jogos de volta em 2024 e deu muito ruim, né? O Vasco e o Corinthians foram contra a mudança, a troca da data original, que era pós-data FIFA numa quinta-feira, pelo fim de semana seguinte, isso deu uma maior treta, foram pro STJD tentando reverter. Bom, para 2025 já tá assinado, já tem o calendário, todo mundo já fica sabendo que vai acontecer até sim depois de data FIFA, mas no fim de semana. Com isso, a Copa do Brasil ocupa definitivamente esses espaços na sua reta final. Serão 4 fins de semana. As duas semis, né, ida e volta, e as finais também ida e volta. E quem vai sair perdendo com isso é quem não transmite a Copa do Brasil e transmite o Brasileirão. Como a Amazon não se encaixa nessa descrição, porque ela transmite os dois, estamos falando até o momento da Record e também do YouTube. Eu até anotei para falar para vocês aqui, a Record teria, por exemplo, um jogo de domingo no dia 28 de setembro, e depois, nesse dia da semana, que é importante para alavancar Domingo Espetacular e tudo mais, só no dia 26 de outubro. Nesse período, tem um jogo no dia 1º de outubro, que é uma quarta-feira, e outro no dia 16 de outubro, que é uma quinta. Então são só 2 jogos também, entremeando esses domingos aí da Record. E depois disso a Record vai ter 5 de novembro, que é uma quarta-feira, 20 de novembro também uma quinta-feira, e de domingo mesmo volta no dia 23. Mas a boa notícia é que pelo menos a partir do dia 30 de novembro, que é o outro domingo, depois desse que 23 que eu falei, aí é quarta e domingo, domingo e quarta, seguido até 21 de dezembro. Pelo menos isso. E o quinto e último tópico, o novo Mundial vai atrair para si todas as atenções. Isso é muito importante. Com a paralisação, que eu já falei, é correta, porque tem 4 brasileiros que vão disputar, a FIFA vai poder vender os direitos de transmissão com mais tranquilidade, vai saber que um campeonato que tem 0 concorrência, porque não vai ter Brasileirão, não vai ter Copa do Brasil e não vai ter Libertadores, vai ser o que mais importante vai estar rolando no futebol. O futebol vai parar para ver esse Mundial com 32 clubes e que vai ser realizado nos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil, para mim ainda é uma incógnita. Por quê? Porque nós vamos ter o Flamengo, vamos ter Palmeiras, Fluminense, quem ganhar de Botafogo e Atlético Mineiro, mas não é a mesma coisa de uma Copa do Mundo, quando a gente fala no interesse da população. Uma, que ninguém vai parar de trabalhar, nenhum chefe vai liberar os seus funcionários para ver o Mundial de Clubes, imagino eu. Como acontece com a seleção brasileira, que já é uma parte da cultura, né? Se a gente não tivesse construído essa cultura desde a primeira Copa do Mundo transmitida lá em 1970, talvez hoje em dia também não surgisse do natural que os patrões fossem liberar ou paralisar o trabalho para que as pessoas possam ver. Em vários lugares isso nem acontece, só que hoje em dia as pessoas podem ver pela internet, né? A última Copa teve Cazé TV, muita gente viu mesmo no trabalho. Agora, na Copa do Mundo de Clubes, eu não sei se um país como o nosso, um torcedor do Corinthians, um torcedor do São Paulo, um torcedor do Santos, vai com a mesma ênfase ver um jogo do Palmeiras só para secar. Ou se ele vai ignorar a competição, ou se ele vai assistir só alguns jogos, vai ver os times que interessam, principalmente os europeus, ou se não, sim, vamos secar o Palmeiras para continuar gritando, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial. Será que isso vai acontecer? E no caso do Rio de Janeiro, que se o Botafogo ganhar a próxima Libertadores, vão ser 3 cariocas, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Aí beleza, o Rio de Janeiro vai parar, só os vascaínos vão ficar secando. E o resto do Brasil? Especialmente se der Botafogo, a gente não vai ter representante de nenhum outro estado a não ser o eixo Rio-São Paulo. Como os gaúchos verão esse campeonato? Os mineiros, se não tiver o Galo? Como o Nordeste verá a Copa do Mundo de Clubes? Claro que tem muito flamenguista por lá, então vai acontecer, tem muito palmeirense também. Mas como serão as audiências? Eu não acho que vai ser nível de seleção brasileira na Copa do Mundo. Até porque a expectativa é mais baixa também. A gente sempre acredita, por pior que a seleção seja, e ela vem sendo pior, que a Copa do Mundo pode ser vencida pelo Brasil. Agora, no Mundial de Clubes, a gente já entra meio derrotado, né? Como é que vai ganhar de 12 europeus que disputam esse Mundial? E se o Brasil perdeu seus representantes bem cedo? Se ninguém passar, sei lá, de oitavas de final? A gente fica um tempão sem futebol, sem Brasileirão, porque a volta, como eu falei, é na final, né?
E se um brasileiro chegar na final, vai ter que adiar o jogo dele da rodada do retorno do Brasileirão, porque ele ainda ficou disputando lá nos Estados Unidos o Super Mundial. Quer dizer, é ainda uma bagunça, tá? O calendário veio, trouxe algumas soluções, mas não tá nem perto de ser perfeito. E causou, é claro, todas essas mudanças que eu falei para quem transmite futebol no Brasil. Então vocês viram aí como que impacta, né, o calendário do futebol. Toda quarta e domingo vai ter jogo praticamente. O ano que vem o calendário já tá apertadíssimo. E outra coisa, né, gente? A gente vai ter o Super Mundial que vai cair bem no meio do ano, entre junho e julho de 2025. E aquele negócio, né? A CBF, ela morde a sopra, ela nunca faz um calendário decente. Eles tiveram tempo para fazer um calendário decente, eles não fizeram. E fizeram um calendário em cima da hora aí, os clubes aprovarem. Os clubes não, as federações, né? Nem são os clubes que aprovam ou desaprovam, né? E aí a gente vai ter jogos pra caramba o ano que vem. O link do vídeo do Alan Simon tá aqui na descrição abaixo. Só clicar, você vai direto pro canal dele e você pode virar inscrito e tudo. E cara, o canal dele é bacana pra caramba, que fala de direitos de TV, né? Algumas coisas que a gente não tem informações, ele tem as informações e explica muito bem, né, sobre isso. E é isso, gente. Peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like lá pra fortalecer a gente e também fazer o nosso canal chegar para mais corintianos ainda. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. E vai que vai Corinthians sempre. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!